Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência. Dessa vez, nós estamos fazendo ao vivo aqui pela internet pela primeira vez. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as pesquisas sobre o Covid que estão sendo desenvolvidas por pesquisadores do INPE. São pesquisas que relacionam aí a matemática e a previsibilidade de situações por meio de modelos matemáticos e também com análise de gráficos estatísticos. Esse é o caso da pesquisa que está sendo desenvolvida pelo LIS, o Laboratório de Investigação em Sistemas Socioambientais. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Antônio Miguel Monteiro, pesquisador do LIS, que coordenou esse trabalho. Em maio desse ano, nós trouxemos aqui no Brasil Consciência, o LIS divulgou uma nota técnica que estabelecia medidas, parâmetros sobre a expansão do coronavírus na região metropolitana do Vale do Paraíba, quais os municípios que eram mais suscetíveis a ela, quais aqueles que estavam mais preparados e quantos dias cada um deles ganharia se aplicasse medidas de restrição social, de contato entre as pessoas. Muito boa noite, Miguel. Obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. E depois de tanto tempo, como é que está esse seu trabalho e como é que você vê esse processo de flexibilização das medidas de isolamento social que estão sendo tomadas aí por quase todas as cidades do estado? Boa noite, Miguel. Boa noite, Ed. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí nessa noite, nesse horário. Primeiro, agradecer o convite para a gente conversar um pouquinho essa noite. Na verdade, o olhar não só meu, mas de um conjunto de pessoas, técnicos e cientistas trabalhando com base em evidências é muito preocupante ainda. Desde nossa nota técnica, em maio, onde a gente abordava uma questão central, na verdade, né, que continua sendo muito relevante nesse momento, que é o que a gente dizia naquele momento: o vírus não respeita fronteira, limites municipais. Então, a gente precisa olhar, no caso da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, que é onde a gente tem estudado mais, a gente precisa olhar e ter uma dimensão que vai além do nosso município para entender as medidas que a gente precisa tomar. A isso a gente chamava de uma gestão regional solidária, de uma gestão responsável e solidária. Isso não se efetivou, então nenhuma das questões que a gente colocou foram efetivadas. Ao contrário, a gente tem hoje uma tentativa sempre de trabalhar com os números e os indicadores relativos à epidemia de uma maneira que promova o seu município dentro de um sistema estabelecido de evolução de indicadores para as bandeiras do plano de flexibilização paulista. Embora o Estado tenha sido mais responsável, a forma de trabalhar isso tem, na verdade, incentivado aí cada prefeitura e cada prefeito, e aí vamos colocar as câmaras também, porque os gestores públicos, que são principalmente, né, os responsáveis para a condução das ações de políticas públicas na saúde e políticas sanitárias, na verdade, não observam, têm sido incentivados a buscar a promoção das bandeiras, mas independente do seu contexto. E o contexto é fundamental. Então, ninguém de lá para cá melhorou a sua maneira de olhar a gestão regional. Ninguém, quando eu
digo aqui, não posso afirmar, a Vale são 39 municípios, mas eu estou falando sobre os principais municípios que a gente chama de centros dispersores, aqueles que são os maiores municípios, com mais conectividade na região, que são hubs de passagem, etc. Então, a situação não mudou e a gente continua tendo uma situação grave no centro dispersor maior regional, que é São José, por exemplo, e a situação provavelmente vai se agravar nos próximos meses, se as estratégias de flexibilização forem tomadas, como a principal e a próxima seria a abertura das escolas. Não estou te ouvindo, Edmond. Não estou te ouvindo, você está cortado o seu som. Vamos ver uma coisa aqui, o que o Miguel falava em maio desse ano, a gente separou um trechinho daquele nosso último programa, vamos acompanhar qual foi o alerta que ele disponibilizou naquela oportunidade. E temos um modelo epidemiológico feito com a Fiocruz e a GV do Rio, que vai dizer isso, a probabilidade de chegar à epidemia mais vermelho é onde ela já chegou, a probabilidade é maior, e mais verdinha a probabilidade é menor. E aqui, se a gente tomar medidas, o dia que a gente ganha. Nesse caso, sem medida nenhuma, ou pouca, uma medida pequena de deslocamento municipal, a gente vai ganhar de 1 a 4 dias. Se a gente aumentar essas medidas associadas a isolamento social, a gente ganha entre 20 e 45 dias. Esse ganho de dias permite a gente rediscutir, repactuar como é que a gente vai trabalhar os ativos para que os municípios que têm menor capacidade de enfrentamento possam se preparar para a chegada da Covid, porque ela vai chegar. Bom, aí sim, agora ouvido, a Covid vai chegar. Vamos ver como é que a Covid chegou. Vou usar aqui um documento do pessoal do Jornal Vale, aqui da região de São José dos Campos. Naquela oportunidade, lá em maio, quando o Miguel anunciou lá a nota técnica pelo INPE, nós tínhamos menos de 3 mil casos confirmados. Agora já são 28.170 casos confirmados em toda a região do Vale do Paraíba, sendo 868 mortes no levantamento aí que vocês estão vendo, a gente não está escondendo, estamos divulgando o levantamento publicado pelo jornal O Vale no último dia 21/8, com São José dos Campos liderando aí com mais de 11 mil casos, esse número já subiu um pouquinho. E outra coisa muito interessante que a gente faz questão de mostrar, olha aqui a curva da evolução dos casos na região metropolitana do Vale do Paraíba. Estamos mostrando aqui a linha do tempo, lá em maio, estamos aqui dia 7, 815, 1.140, 1.164 no dia 14, e aí essa curvona até os 28.170 casos que nós temos agora. Miguel, uma coisa que muita gente ficava falando num período não muito distante é de que a região tinha a dispersão da doença estava controlada, nós tínhamos leitos sobrando aí para atender e não havia motivos para manter o comércio fechado. O que a gente observa hoje é uma capacidade ocupada de leitos de mais de 70% em grande parte das cidades e uma explosão de casos. Era hora de deixar o comércio reabrir, Miguel? Na verdade, o que a gente tem é uma condução totalmente equivocada desde o princípio da pandemia. E isso é em vários níveis, né, Edmond? E vai refletir, então, na esfera mais próxima, que é o município. Nós temos na verdade, a maior tragédia, além da própria tragédia da crise sanitária, é a crise de gestão. Então, a gente tem uma crise de gestão da crise sanitária. Ela começa no governo federal, todo mundo sabe as razões, e ela vai
se espalhando aí na esfera estadual e chegando na esfera municipal. Quando você não tem controle e coordenação, né, comando e controle é essencial no controle e contenção de epidemias. E quando você não tem essa cadeia bem estabelecida, a comunicação é ruim, as ações são, enfim, difusas, etc. Então, a gente tem esse problema. No caso do Estado de São Paulo em particular, o Estado até tem tentado, tem um comitê científico, tem tentado se basear nisso, mas tem as pressões. Esse ano tem eleição, tem as pressões das prefeituras, dos prefeitos, dos agentes sociais envolvidos aí, principalmente os dos setores de comércio e etc., e alguns outros setores econômicos que têm uma influência aí nesse ano. A própria dificuldade de todo mundo em se manter muito tempo também numa questão de isolamento total, mas a questão é que o que deveria ser feito não foi feito desde o começo. Então, nós nunca conseguimos nem chegar perto da meta, por exemplo, de 70% de isolamento social. Nunca. Né? Nunca chegamos no Vale do Paraíba, nenhum município atingiu esses 70%, e os centros dispersores, essas unidades, Taubaté, Jacareí, São José, principalmente, depois foi se ampliando para alguns outros. Hoje nós estamos em torno de 8, 9, que a gente pode considerar municípios centros dispersores. Nunca chegamos perto, nem a média aí abaixo dos 50%. Então, em nenhum momento a gente viu essa conformação de uma tentativa de uma resposta coletiva regional para as ações da epidemia. Onde isso foi um pouco mais bem feito, com o assessoramento do Departamento Regional de Saúde, né, que é a DES 17 de Taubaté, e os GVS, que são os grupos de vigilância epidemiológica, esses sim, os grandes atores institucionais, e não os prefeitos, as câmaras e tal, mas esses atores institucionais, desses instituições públicas do controle e ligados à vigilância, que fizeram, pelo menos em algum momento, conversaram, tiveram uma interface com o Estado, uma tentativa de conter o ímpeto de definir soluções relacionadas à pandemia, à Covid, sem uma base empírica e sem uma base baseada no que você tem como os dados e os fatos da ciência. Então, obviamente que não era exatamente a hora de você ter o nível de flexibilização que você está tendo em um centro dispersor importante como é São José. É um hub imenso, mas não é só aqui, é na região inteira, e não é falar esses números que você está falando, quer dizer, hoje 28 mil, o mais importante não é só o número é muito sério, o número de mortes é muito sério, se fosse uma, seria muito sério, mas é que todo o Vale, todos os municípios do Vale, chegou ao Vale Histórico, chegou às pequenas cidades do Vale, então a epidemia já está em todos os municípios e nos centros dispersores, nas cidades maiores. A gente tem dois efeitos, um efeito que se chama, em geral, de interiorização, mas a gente está falando na escala municipal, são as cidades do interior menores. Isso já aconteceu no Vale. E o outro é a periferização, ou seja, dentro dos centros dispersores, quem é que está morrendo? Quem é que está ficando doente? É a população que tem menos ativos, menos acesso. As desigualdades de acesso intramunicipais estão ampliando os riscos das populações que já eram populações vulneráveis do ponto de vista social. Então, essa epidemia, ela trouxe essa tragédia também, essa fase agora da epidemia, é uma tragédia em que a gente precisa olhar agora também para um controle dessas periferias. Né? Embora nos ativos mais relacionados aos serviços de saúde, aos equipamentos e bens de saúde, a gente tenha tido uma certa evolução, ou seja, porque dinheiro foi alocado do Estado, como deveria ser, para recompor e compor as novas condições de assistência, mas não são assistência para o município, é uma assistência regional. Quer dizer, não é porque São José tem 100 leitos, esses 100 leitos
são para os cidadãos de São José. Não, né? Não é assim que a saúde trabalha, não é assim que o SUS trabalha. E o SUS, aliás, é a outra, é a coisa que nos salvou e nos salva nessa epidemia. Então, a gente tem dois sistemas importantes que hoje, com a periferização, precisam andar mais juntos, porque que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, e o SUAS, tá? Que é a assistência e proteção social. Esses dois sistemas precisavam, desde o começo, estar andando junto e precisam cada vez mais andar juntos daqui para frente. Por quê? Na verdade, a Covid-19, a pandemia, traz para a gente uma outra perspectiva em relação à vulnerabilidade. Agora, o que está em risco para a gente não é mais o direito à proteção social ou o direito universal à saúde. O que a gente precisa agora é proteger o direito à vida. É a vida biológica no sistema de saúde e a reprodução social da vida na assistência. É isso que a Covid traz, né? E para o direito básico, mais básico, que é o direito à vida, ele precisa, do ponto de vista da política, ser representado pelos representantes que nós elegemos. Eles não devem discutir, a discussão não é sobre bandeira amarela, bandeira verde ou bandeira azul, a discussão é o direito à vida. A vida está em risco, e para pensar a vida em risco, que vidas estão em risco? E eu não posso pensar isso só no limite municipal. Eu preciso pensar na região e ter uma estratégia de proteção à vida em relação à Covid regional. Por quê? Conter aqui e vazar ali vai voltar para cá. Legal, Miguel. O Solon já está no ar aqui conosco, inclusive está vazando ali um telefonema dele, ele já está ali percebendo que ele está no ar. É interessante isso que o Miguel fala de centro dispersor. Eu queria até exemplificar isso, mostrar isso agora, que, segundo o trabalho lá desenvolvido pelo Miguel e pelo Liz, essas cidades maiores, por ter ali grande número de ligações, você chegou a falar na época que São José tinha o grau 30, se ligava a outras 30 cidades. Então, quer dizer, isso, com a circulação de pessoas, isso acaba favorecendo a transmissão do vírus. E por falar em proteção à vida, olha só que coisa interessante. O ITA, órgão militar aqui do DCTA, um dos vestibulares mais disputados do Brasil, engenharia do ITA, decidiu fazer um experimento e trazer parte dos alunos para voltar a frequentar aulas presenciais. Então, vou compartilhar para vocês aqui na tela uma reportagem do G1 regional aqui do Vale do Paraíba. 13 alunos dos 128 do ITA testaram positivo para o coronavírus ao retornar a essas aulas presenciais. Matéria do G1, não está assinada aqui por ninguém, mas comprova que essa situação de você colocar as pessoas em contato, a periculosidade dessa situação. Eles fazem parte de um grupo de 128 calouros que foram os primeiros a retornar às aulas presenciais que haviam sido paralisadas em março. Concomitantemente a isso, o ITA está, neste momento, desenvolvendo o seu vestibular. O vestibular do ITA está acontecendo e nós conversamos com o responsável pelo vestibular para a gente saber como é que ia ser, se é que ia ter algum diferencial nas provas deste ano, né? O ITA realiza provas em várias cidades do país. Vamos acompanhar aqui, vou tentar colocar para vocês na tela com alguma agilidade. Vocês me perdoem, eu ainda sou novo nesse negócio de fazer a apresentação e fazer os cortes ao mesmo tempo. Agora sim, estamos aqui. Em relação à pandemia,
as mudanças serão, né, o vestibular do ITA ele é aplicado em 24 cidades e aí nós atenderemos as exigências locais que estiverem valendo no momento, né, que ocorrerão as provas. As provas do ITA são em 2 fases, a primeira será no dia 22 de novembro e a segunda fase será nos dias 8 e 9 de dezembro. Então, haverá distanciamento entre os candidatos, uso obrigatório de máscaras por candidato, fornecimento de álcool em gel para os candidatos, um controle de quantidade de aglomeração em banheiros, né? Então, essas exigências, né, locais e também da própria Força Aérea, que tem outras unidades escolas que determinam também, elas serão cumpridas. Então, no tocante à pandemia, essas serão as mudanças em relação aos anos anteriores. Vocês trabalham com a possibilidade de realizar esse vestibular de maneira remota, caso a situação da pandemia tenha algum agravante aí dentro do período previsto para as provas? Não, essa possibilidade ela não existe a possibilidade no modelo do vestibular do ITA em que a prova seja feita à distância. Não existe essa possibilidade. Muito bem, coronel. Bom, então a questão é torcer para que tudo esteja bem e aí realizar a prova com as restrições locais. Vocês não trabalham com a possibilidade da prova ser suspensa ou realizada online. E o ingresso deste aluno no curso em 2021? Gostaria que o senhor explicasse para nós, porque o ITA já está voltando com as aulas, né? Vocês estão tendo aulas presenciais aí com algumas medidas de segurança, correto? Não, nós não estamos voltando com aula presencial. Nós estamos trazendo alguns alunos, não são todos, né, para começar a aula, mas as aulas, inicialmente os militares, as aulas serão ainda à distância e mais tarde talvez um ou outro laboratório. Então é uma retomada parcial, bastante parcial, tá? Qual foi a primeira pergunta mesmo? É o seguinte, o vestibular do ITA, diferentemente de outras instituições de ensino superior, ela tem algumas fases que as outras universidades não têm. Então, por exemplo, uma universidade federal que ela adie o seu vestibular para janeiro, por exemplo, é só prova. O ITA não, o ITA tem as 2 provas, depois os classificados terão que passar por inspeção de saúde e exame psicológico, para depois dar início ao CPUR. Isso tudo antes de começarem as aulas. Então, para que a gente possa estudar uma mudança ou um cancelamento desse vestibular, então vai envolver outras unidades que não o ITA. Então, não é tão simples assim, não depende só da gente, né? Então, tem toda a logística dos médicos, se estão de férias, se não estão, entendeu? Então, é meio complicado. Hoje, com o cenário atual, o nosso vestibular está mantido com essas datas que eu falei e estarão garantidos todos esses processos envolvendo a parte de saúde, envolvendo o CPUR, que começa a dar o treinamento militar, que todos os alunos do primeiro ano são militares no ITA. Então, essas datas estão mantidas para que a gente possa garantir o início das aulas no ano que vem. Alguns alunos, né? A previsão de vocês para 2021 é que as aulas possam ser retomadas integralmente, presencialmente. Esses alunos do vestibular já deverão ingressar em aulas presenciais no ano que vem? Os candidatos aprovados deverão, por causa desse CPUR, esse procedimento inicial. Agora, é claro que a gente está... É tudo como você falou, é uma previsão. Se houver alguma determinação superior de fora, uma complicação, aí as medidas vão ser tomadas com base nas situações vigentes à época, né? Mas, assim, a nossa previsão no cenário atual é que os candidatos aprovados sejam chamados, realizem as suas inspeções de saúde e aqueles classificados no número de vagas seja realizada a matrícula deles, eles façam CPUR e comecem as aulas presenciais ano que vem. Mas isso tudo dentro da situação que tiver na época favorável para isso. Vestibular do ITA, um dos maiores do país, realizado em Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São José dos Campos,
São José do Rio Preto, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina, Vitória, Manaus, Londrina, Juiz de Fora, Goiânia, Curitiba, Cuiabá, Campo Grande, Campinas, Brasília, Belo Horizonte e Belém. Talvez aí uma pequena relação dos maiores municípios do Brasil. Alguma possibilidade, coronel, de isenção da tarifa de inscrição? Não só possibilidade, como realidade, né? Nós temos, existe uma divulgação anterior, há bastante tempo atrás, que pega um procedimento que é utilizado em caráter federal, nacional, né, de pessoas que têm um cadastro único, né, doadores de medula. Existe lá tudo isso no nosso site, que as pessoas que atendem a esses quesitos, elas mandem a documentação. Isso também foi um diferencial, que no passado, sem pandemia, a documentação tinha que ser enviada por correio física. A gente possibilitou o envio por e-mail, formato eletrônico, e aí a gente checa a documentação e divulga, né, as pessoas que estão tudo ok, e essas pessoas não pagam a taxa de inscrição. Mas elas têm que fazer, né, se tiver alguma pessoa que teve a isenção e estiver escutando essa entrevista, que saiba que ela, mesmo tendo a isenção, ela tem que realizar a inscrição como qualquer outro candidato. É necessário que faça a inscrição também. Mas existe sim a isenção. Essas informações que o coronel está citando estão no site vestibular.ita.br. Estamos colocando aí para você na tela nesse momento, inclusive as informações sobre a isenção e também a lista de candidatos inscritos. Em algum determinado momento, vocês consolidam essa lista e divulgam todo mundo que está concorrendo às vagas. Muito bem. Muito obrigado, Coronel Porto, pela entrevista, esclarecimento das informações. O aluno que quiser mais informações, o telefone para contato do vestibular do ITA é o 3947-5813. O e-mail vestila@ita.br. Muito obrigado mais uma vez, Coronel. Ok, eu que agradeço. Estamos aqui à disposição, eu com a minha equipe aqui, para atender da melhor forma possível a esses candidatos que têm o desejo de estudar engenharia aqui no nosso instituto. E com o meu microfone desligado. Muito bem. Para o Instituto Militar, parece que está tudo bem. A impressão que a gente tem quando sai às ruas também, a população parece não ter entendido que a pandemia ainda não acabou. Nós estamos aqui com o nosso amigo Solon Carvalho, que também fez um trabalho muito interessante. Solon é pesquisador do INPE, do LABAC, o Laboratório de Computação, associado de Computação Aplicada, que está fazendo um trabalho junto com o pessoal lá da Universidade Federal da Paraíba para desenvolver modelos matemáticos que façam aí a diferenciação de transmissão do Covid em áreas com população de baixa renda. Agora, só um dado interessante que eu queria que o Miguel comentasse. A reportagem também do Vale Paraibano que nós estamos mostrando, Miguel, diz que das 850, quase 850 vítimas de Covid no Vale do Paraíba, na RM Vale, 650 morreram de 1 mês e meio para cá. Dá para a gente pensar que nós estamos no platô ou no início da descendência dessa curva da pandemia? Oi, Solon, boa noite. Primeiro, que eu não falei com o Solon ainda. Não dá para pensar em nada, Edmond. Essa pandemia não dá para pensar em nada. As coisas acontecem tão rápido. Uma das características da pandemia é desmentir a gente a cada dia. Então, e não existe essa história de platô. Platô com 1.000 mortes por dia não é platô, é um inferno. Então, essa história vem de uma tradição de estudos epidemiológicos em que você tem uma curva padrão, aí é o que o Solon conhece muito melhor do que eu, porque além de entender de epidemiologia, ele entende muito de probabilidade, de modelos probabilísticos também, mas vem de um histórico, aliás, muito grande e importante, de que você tem, pelo estudo de muitas epidemias ao longo do tempo,
a gente percebeu que a epidemia tinha um modelo teórico padrão, que ela vem, ela sobe, e não tem essa história de platô no modelo teórico, não. Ela vem, sobe e desce. Platô é invenção moderna, da pandemia atual, que em algumas do passado, ficou ali um pouquinho e começa a cair. Esse é o modelo teórico de todas as epidemias que a gente viu até agora. Esse modelo teórico não funcionou em lugar nenhum, praticamente, no mundo. Então, todas as curvas são muito diferentes. Nós não conhecemos, nós estamos, à medida que a epidemia vai rolando, nós vamos conhecendo sobre ela. E a epidemia tem muitas escalas de conhecimento, né? Escalas que eu digo escala mesmo, ela vai desde da genética do vírus, de quem foi, até essa conectividade regional das cidades e tal. Então, a gente tem que entender e da reação de cada um, quer dizer, como é que cada sistema imunológico e de cada lugar, né? O chinês responde exatamente igual a um africano, e o brasileiro, que é uma heterogeneidade de espaço, de pessoas, de etnias, enfim. Então, agora, falar em platô não dá, né? 2 meses de 1.000 mortes por dia não é platô em lugar nenhum do mundo. É um problema sério de saúde pública, né? Alguma coisa está acontecendo, eu não posso ficar no platô esperando, tocando viola, esperando o dia que o platô vai começar a descer, talvez por placas tectônicas que se movam, aí o platô desce, né? Que ele vai encostar, morre todo mundo afogado. Então, não tem isso. O Paulo Baja, que é aqui da Univap, tem feito um modelo simples de 2 curvas, pega 2 curvas teóricas, que são essas de sobe e desce, sem platô, e ajusta essas curvas nos dados. O que você vai ver, e depois ele faz o seguinte, soma as 2 curvas, né? Faz uma interação entre as 2 curvas teóricas e gera uma terceira curva. Essa terceira curva deveria ser a curva ajustada dos dados. Por acaso tem dado certo esse ajuste dele dessas curvas, não é por acaso, é porque faz sentido. E o que isso mostra é que você tem uma epidemia que não tem primeira onda, segunda onda, é uma epidemia contínua que vai respondendo a ações de política. Você flexibiliza mais, demora um pouco mais, daqui a pouco a resposta volta. Então, a gente está numa taxa de contágio alta ainda, então você tem, né, um número reprodutivo efetivo, ou seja, a taxa de contágio ainda é maior do que 1, isso está acontecendo ainda. Você tem um monte de medidas, e aí não é responsabilizar a população, não. Obviamente que tem as questões culturais, todo mundo cansa, a gente cansa de ficar em casa, a gente está meses ouvindo, aí, enfim, tudo colabora. Mas a responsabilidade das ações não é individual. A responsabilidade é do Estado. E o Estado constituído, neste momento, pelo gestor municipal, com as responsabilidades do gestor estadual e do gestor federal. Mas o Estado tem responsabilidade sobre a vida. Senão a gente não vivia isso, a gente faria o que os liberais ao máximo já disseram, não precisa de Estado, não precisa de nada. Cada um viva e se vire. Nós escolhemos outra opção, né? Nós escolhemos uma opção civilizatória de morarmos e vivermos organizadamente em sociedade, com algumas regras e com a delegação para que alguém cuide desse sistema de normas e regras, né? Mas com a responsabilidade também da delegação. E uma das responsabilidades é zelar pela vida, é a mais básica. Então, não tem essa história de platô, não tem essa história de... Não tem isso, não é nem bandeirinha, nem platô. Todo mundo precisa sentar, conversar, em vez de ficar querendo ser o primeiro a ganhar a bandeirada. Ganhei a bandeirada amarela, agora ganhei. Isso não é uma corrida de Fórmula 1, né? Nem é troca de corzinha de bandeirinha. Então, o que as pessoas sérias precisam fazer é juntar com o Departamento Regional de Saúde, os prefeitos, câmaras, vereadores, que são todos responsáveis também, além dos órgãos da sociedade civil, né? Todo mundo, quem está fazendo sua parte, efetivamente, está fazendo porque ninguém faz. Na periferia estão se organizando para salvar a periferia. Mas precisa fazer, porque ninguém está fazendo por eles. Agora, as associações de lojistas, as associações, enfim, todo esse povo tinha que estar junto, todo mundo tinha que estar junto, sentado na mesa, mas não de um município, né? Da região como um todo.
e tomar as melhores ações possíveis. É lógico que a gente não pode ficar preso em casa a vida toda, mas a gente tem que fazer o melhor possível. Quanto menos a gente fizer, mais tempo a gente vai demorar para sair desse estado. Então, mais tempo nós vamos ficar no platô, e do platô para cima, que é mais ou menos o que vai acontecer. Pelo menos está acontecendo um pouquinho, né? Rio de Janeiro agora voltou. Tinha ido lá para baixo, voltou. Os casos começaram a subir novamente. Manaus está subindo. Dizem que é por enfim, porque colocaram notificação a mais. Sei lá, vamos ver daqui a pouco. A epidemia tem curvas muito diferentes em países e dentro de países. E essa história de platô, eu vou dizer o seguinte, a gente não deveria proliferar isso demais, não, porque o que tem é o seguinte, uma epidemia em curso, muito séria ainda, e se a gente for ficar pensando que nós estamos no platô, a gente ajuda uma narrativa de que o platô é o lugar bom para a gente estar. Parece que o platô é o Olimpo, né, da epidemia. O platô nunca existiu em controle de epidemia. Eu não quero estar no platô. Ao contrário, eu não quero nem chegar lá. Eu tinha que ter uma curva que eu chego e desço, cair na hora, né? 2 meses de platô não é platô mais, encontrei meu lugar no mundo. Muito bem. Nós estamos aqui com o nosso amigo Solon Carvalho, como eu disse, que fez o desenvolvimento de um modelo matemático. Solon, conta para a gente aí o que é que dá para tirar de conclusão dos estudos que vocês fizeram até o momento, se é que já dá para ter alguma conclusão, e o que se aponta para o futuro. O Solon a gente não separou aqui, mas o Solon parece que... eu ia até te perguntar se você usou bola de cristal, que quando a gente te entrevistou a primeira vez, quando você estava começando o seu estudo, você disse que os dados preliminares apontavam aí para aproximadamente 100 mil mortos. Vamos esperar ficar por aí, né, Solon? Se subir mais do que isso, vai complicar demais para a gente. Boa noite, Solon. Boa noite. Olha, Deus te ouça, sejamos otimistas, mas é otimismo demais, que eu acho que a coisa vai longe. Eu cheguei aqui um pouquinho atrasado, pelas desculpas, né? Escutando o Miguel falar, eu acho que é muito por isso que ele está falando. Eu não sou médico, não sou da área de biologia. As curvas epidemiológicas fatores principalmente biológicos. Nós estamos numa epidemia que ninguém sabe o que é a primeira vez que nós estamos vivendo isso. Esperemos que seja a última. Mas o que tem contado muito aqui é os fatores não clínicos, né? Então, isso é o que conta, né? Porque os primeiros modelos lá, simplesmente falam assim, olha, nós precisamos entrar em confinamento. Ok, eu estou confinado há, sei lá o quê, 100 e tantos dias. Ninguém aguenta mais, eu quero sair. Agora, o risco é muito grande. Meu cabelo já vira piada, né? Eu estou precisando cortar, não corto, né? Dá um jeito aí. Depois o Miguel me passa a receita dele aí, né? O meu também estou precisando. Então, mas a gente, quer dizer, o que conta é as coisas não clínicas, é isso que o Miguel está falando. Confinar. Olha, a gente se confina, mas 10% da população brasileira mora mais de 3 pessoas por cômodo na casa. Como que esse pessoal vai se confinar? Não tem como. E aí começa, essa foi a primeira pergunta lá atrás que a gente fez. Não dá. Então vamos já corrigir as curvas e dizer, olha, confinar a gente consegue, mas nem tanto. Porque tem gente, uma parte não consegue confinar. E aí eu já dou uma mexida, que é o que está acontecendo em São José dos Campos agora. O vírus está migrando para as áreas mais pobres e o pessoal não vai conseguir se confinar. Ou vão ter que sair para trabalhar, ou porque moram um monte de gente por cômodo, e isso é normal no Brasil, então não tem como acontecer. Outra coisa que o Miguel levanta bem, e a primeira coisa que eu chegava em 100 mil, 150 mil mortos, eu falo, não, isso é coisa de matemático maluco, nós não vamos chegar lá nunca. Já estamos.
E a tendência é que não há melhora. Aí uma leitura assim, essa coisa do platô, né? O platô, olha, era para ser o máximo, né? Subir e descer. Esse negócio de 2 meses parado, olha, eu não sei se o Miguel tem a informação até melhor que a minha, mas eu acho que o Brasil é o único país do mundo que cria um platô de 2 meses. Não existe outro, até onde eu vi. Agora, a minha explicação é por que isso? Porque liberou, olha, começou a baixar, abre tudo, o negócio sobe. Aí, quando começou a subir muito, bate em cima, aí fecha, aí volta um pouquinho. E vai, não vai, vem, e não sai da curva. E não vai sair nunca. Assim não vai. A gente está. Eu acho que foi na Folha de São Paulo, não tenho certeza, fim de semana. São José está entre as cidades de maior crescimento. Então, não importa se o estado é zona amarela ou laranja, não sei, São José não poderia estar abrindo agora. Eu digo isso, independente de. Não é uma coisa política, não é nada. Eu estou falando assim: olha, é o que está acontecendo. Vamos continuar assim. Daqui a 15 dias, e tem o problema do tempo, né? Uma decisão que se toma hoje só vai ver o resultado daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias piora tudo e fecha tudo de novo, melhora e não vai. Bate em cima, bate embaixo. É as duas balizas e nós vamos ficar até quando nisso? Até quando acontecer a imunidade de rebanho? Tende a acontecer isso. Só que até lá vai morrer muita gente. Eu escutei esses dias atrás, eu gostei da expressão, o problema já não está mais o número dos mortos, está o número dos nossos mortos. Que eu acho que pouquíssima gente não conhece, não tem um conhecido, um amigo, um parente que já tenha falecido, já tenha perdido a batalha para essa doença. E agora vai começar a ter isso. Fiquei feliz da vida uma amiga minha, médica, e depois de 15 dias de UTI saiu. Estou feliz da vida por ela. Mas a gente estava aqui cruzando os dedos, né? Uma amiga mesmo, nunca me consultei com ela, uma amiga que é médica. Então, olha, não dá. Eu diria ainda, independente do posicionamento político de qualquer coisa, no meu ponto de vista, até onde eu consigo ver, não é hora de São José dos Campos abrir. Esses da de zona, a cor vermelho, amarelo, laranja, não sei, precisaria ver por município e até dentro de cada município. A gente sabe que a Zona Sul tá piorando muito. Não dá para abrir na Zona Sul. A Zona Sul é satélite, Bosque dos Eucaliptos, Morumbi, aquele lado. E vai fazer o que? Alguém está levando em conta isso? A gente tenta se bater, né? Viu os trabalhos do Vale do Paraíba, do Miguel mesmo, e tudo. Nós a gente tem que centrar por aqui. Os bairros que a prefeitura divulga, a gente tem que, talvez, trabalhar todo mundo mais junto, ver aqui, e a metodologia daqui vai valer para tudo quanto é lado. Como pesquisador, eu digo isso agora, né? Agora, há interesse. Ontem, não hoje, né, que teve a festa da vitória contra a Covid. Que vitória, meu Deus do céu, né? Então, precisamos estudar, esperar. Outro é um grande erro também, só para já passando, eu acho que está entrando um clima de esperar vacina, né? Abrir escolas. Eu tenho um filho na escola aqui agora. Estão dizendo voltar a aula mês que vem. Eu já escrevi para lá, a gente aqui se posiciona contra. Mas e aí, o que vai acontecer? Tem um menino de 12 anos aqui fechado em casa há 3 meses, não é fácil para ele também. A gente vai sobrevivendo, mas não é hora de abrir ainda. Até que a vacina tenha, que funcione, que ainda vai demorar, porque até isso chegar na população e começar a fazer efeito, demora 6 meses, pelo menos, eu diria. Então, olha, nós temos que estar confinados
e se virando como pode. Vamos mostrar esse gráfico que o Solon se referiu, a pandemia no Brasil, que foi divulgada pela Folha de São Paulo ontem, o número de casos totais, vocês estão vendo aí, já passando aí da casa dos 3,5 milhões, né? Nós já temos 112.400 mortes, 112 mil mortos. Isso é um absurdo, né? Você pensar que um dia no Brasil nós teríamos toda essa quantidade de gente morta por conta de uma pandemia em 3, 4 meses. E aqui, nesse infográfico abaixo, em cores, né, os estados onde o ritmo de contaminação é reduzido, notadamente nós temos isso no norte do Brasil, e nós temos também, no caso, os estados onde a transmissão é mais acelerada, com esse tom mais vermelho. No Sudeste, a exceção é São Paulo, mas dentro do estado de São Paulo, nós temos alguns municípios, e entre eles está aqui citado São José dos Campos como um dos municípios em que a transmissão está acelerada. Bom, Miguel e Solon, vou perguntar, na verdade, para o Miguel, porque o estudo dele foi específico aqui para a região. Se os prefeitos da região pegassem o seu estudo, Miguel, o seu estudo do pessoal do LIS, neste momento, e começassem a aplicar, decretasse aí medidas emergenciais, dava para conter isso tudo? Um lockdown de um mês resolveria o problema? O Solon vai poder falar sobre isso também. Então, na verdade, a gente não pode, como o Solon dizia, e reforçando, né? Ninguém sabe dizer como resolve o problema. Então, a primeira coisa é que ninguém sabe dizer. Nós não sabemos dizer como resolve o problema, os gestores também não sabem dizer como resolve o problema, a população também não sabe dizer. Agora, cada um tem sua responsabilidade, né? A diferença é essa. Cada um nós, como cientistas, temos nossa responsabilidade. Nós não sabemos como resolver o problema. O que a gente faz? Estamos estudando, procurando encontrar diagnósticos para fazer prognósticos e propor soluções para um problema que é novo e que a gente não tem solução, mas que com a melhor informação que a gente tem, a melhor capacidade que a gente tem para formular metodologias de análise, a gente fornecer algumas direções do que fazer e a gente tentar efetivá-las. Na verdade, nas histórias de epidemias tem sido assim. A grande primeira epidemia, vamos chamar, tratada de maneira analítica, foi em Londres, em 1795, quando nasceu, tratado por um cara chamado John Snow, que foi o cólera, a epidemia de cólera em Londres, que foi tratada dessa maneira. Não sabia exatamente nem qual era o agente etiológico, mas tinha um modelo, um cara que pensou, falou, olha, vamos relacionar coisas com coisas e manda fechar essa bomba aí. Fecha aquela lá. Daqui a uma semana a gente vê que diminuiu as mortes em torno daquela bomba. Manda fechar aquela outra lá. E aí foi controlando a epidemia. Por quê? O cara responsável conhecia o problema, foi designado para estudar o problema, um médico, pai da epidemiologia moderna. O rei da Inglaterra assumiu a bomba, falou, não, tem que resolver o problema. John Snow, João das Neves, resolve o problema. Se não resolver, sua cabeça vai embora. E a população gritando e pedindo. Então, aqui nós temos esses elementos que estão envolvidos na solução do problema, para a qual não tem resposta. Agora, a resposta efetiva é que essas três partes, sociedade, a comunidade técnico-científica, e que faz parte da sociedade, mas que tem uma especialização nesse momento, as instituições da saúde, né? O SUS, o Departamento Regional de Saúde, e as prefeituras e câmaras, com a sociedade civil organizada, deviam estar formando um fórum, o Fórum da Região Metropolitana, que fosse permanente. Não é o Fórum de São José, o Fórum de Taubaté, é o Fórum da Região Metropolitana, Fórum Covid da Região Metropolitana, que tinha que estar discutindo todas as possibilidades, com base na melhor ciência que nós temos na região,
na melhor evidência que nós temos nos dados que a gente produz e na capacidade de conversar, dialogar e construir, né? Construindo, aí sim, ações coletivas, que vão ser as melhores respostas que a gente vai poder dar com base na melhor informação, na melhor ciência baseada em evidência. Isso nós não estamos fazendo e ninguém está se movimentando para fazer. Então, o arranjo institucional é fundamental para resolver o problema. Ele vai resolver o problema? Não. Mas sem ele não haverá solução do problema. Então, o arranjo institucional, regional, solidário, responsável, com vários participantes, quer dizer, os participantes que devem estar sentar à mesa, tem que estar disposto, esses participantes têm que estar dispostos a fazerem isso, né? É impossível que uma região que foi historicamente a primeira, talvez a primeira experiência de planejamento regional, territorial, talvez uma das primeiras no Brasil, se não a primeira, acontece aqui no Vale do Paraíba, que começa lá no final dos anos 50, começo dos anos 60, progride até os anos 70 e depois se desmonta completamente, como se nós não fôssemos um conjunto de vizinhos, né, um sistema de cidades vizinhas, daí para frente cada um parece que olhou só para o seu próprio umbigo. Não é possível que a gente não possa resgatar esse movimento que nós já tivemos aqui e fomos pioneiros no mundo. Antes de se falar em metrópole, nós já tínhamos um arranjo regional, que começou lá atrás com um negócio chamado, hoje ainda tem mais ou menos o mesmo nome, é Codivap. Hoje o primeiro presidente era o prefeito de Taubaté. Então, nós já tivemos essa experiência. O que a gente precisa é retomar arranjos institucionais coletivos de responsabilidade territorial de base regional, solidário, cujo foco nesse momento é dirigir as soluções que a gente possa encontrar, baseado na melhor evidência, e apontar essas soluções não para São José, Jacareí, Areias, Ilhabela, mas para a região como um todo, preservadas as suas diferenças. É isso que a gente precisa fazer. A única solução é essa. Não há solução fora de um arranjo institucional. A solução fora é o que Solon já apontou. Vai crescer em alguns lugares, vai morrer mais gente, até o momento em que, enfim, chegue um momento em que você alcance aí uma situação de imunidade coletiva, e que, mesmo assim, hoje a gente já teve ontem, uma publicação de ontem, um resultado em que está comprovada, pelo menos em um caso, a reinfecção com 4 meses. Né? Então, ou seja, uma pessoa teve Covid, 4 meses e meio depois, teve Covid de novo, de uma outra linhagem. Nós temos 4 linhagens de COVID-2 circulando no Brasil. Acho que você está se referindo, Miguel, àquele chinês que teve Covid lá na China, depois viajou e pegou na Inglaterra. Não, Hong Kong é o único caso que hoje é o único caso com um estudo bem sério publicado de uma pessoa em que a reinfecção praticamente está confirmada, dado a qualidade do estudo. De um caso, isso não quer dizer que vai ser assim, que não vai. Só quer dizer que, olha, pelo menos tem uma exceção. Tem um cara aqui que pegou e pegou de novo. Tá? Então, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Nem isso a gente sabia. Né? Então, essa situação ela vai ter um tempo longo e a gente precisa conviver com a Covid agora, mas com pós-Covid. Então, os arranjos institucionais regionais, eles não servem. Isso deveria ser um debate para a prefeitura desse ano. E como o senhor falou, não é político nem nada, não. Isso é porque a gente precisa ter projeto, né, para sustentar a crise, que é esta agora, mas o pós-Covid também, que vai ser muito grave e muito duro para todo mundo. Então, só há uma maneira de fazer isso, e a maneira é um arranjo institucional regional sério, forte e solidário, para preservar a vida agora e preservar a reprodução da vida depois. Senão, a gente não tem chance. Cada um olhando para o seu umbigo, não há saída. Muito bem.
Tá chegando pergunta aqui pelo nosso chat. Vou fazer pergunta para o Solon, mas chegou, vou fazer para os dois. Por que o número de infectados só cresce e o número de óbitos se mantém nessa média de 1.000? O modelo de vocês, o estudo de vocês, dá alguma resposta nesse sentido? Olha, esse é um quebra-cabeça. A gente trabalha os números que mais divulgados com frequência é o número de infectados e o número de mortos, os novos e os acumulados. É o que a gente tem e é o que a gente vê, principalmente esses números. O problema, esse é um outro estudo que a gente fez, é que tudo está subnotificado, ou mal notificado também, né? E mal interpretado. Então, esse é o problema dos dados, é sério. A gente precisa pensar com calma, porque os dois são erros diferentes. Os infectados está ligado ao número de testes, que por mais que tenha melhorado, aí ainda deixa muito a desejar. Algumas coisas são claras nisso, no infectados, porque, por exemplo, o que se calcula de mortalidade dos infectados que morrem no Brasil é altíssimo. Por quê? Porque só vão testar quem está na porta do hospital. Agora mudando um pouquinho. Estão tentando mudar isso daí, mas ainda é pouco, né? E quem estava, a Universidade Federal de Pelotas está fazendo um trabalho sério. Até onde eu sei, parece que o financiamento acabou, né? Então, para de fazer. Então, de um lado, isso, os infectados. Os mortos, por outro lado, é um pouco mais confiável, mas não muito, não. Não é nada, porque também, né, são subnotificados, porque o aumento de gente que falece por problema respiratório aumentou muito em relação ao ano passado. Quer dizer, então, simplesmente, o número de mortes aumenta, mas aumenta muito mais, porque o médico não põe Covid. E se o médico não põe, se não é testado, não é nem se o médico não põe. Se não é testado, não pode pôr. A regra é essa. Então, não tem como. As fontes de dados são diferentes. A fonte de mortos são um pouquinho mais confiável. Por quê? Porque aí você vai no registro civil, vai numa série de coisas aí, uma série de bancos de dados, e são um pouquinho mais confiáveis. Só que tem outro problema seríssimo, que é o atraso na atualização dos dados, né? Então, aqui acontece também, né? Com quantos dias, em média, leva para os dados entrarem nos bancos de dados? Aqui, talvez até é a caso de depois conversar com o Miguel, ou aqui até, né? No Vale do Paraíba, como é que está isso? Em Belém do Pará, eram 3 a 4 semanas. Então, quando abrir o comércio lá, porque veja bem, as mortes dos últimos dias são baixas. É claro, não chegaram ainda, né? Então tinha que estar baixa mesmo, né? Está caindo. Porque esperem chegar os atrasados aqui para ver para onde vai isso. Então, realmente, a qualidade, dentro de todas as limitações, a gente acostumado com dados de física, são muito mais confiáveis. Dados aqui que envolvem várias instituições diferentes e tudo, quer dizer, é complicado. Eu diria que o de mortos são um pouquinho mais confiáveis, só que sempre tem um delay de tempo aí, né? Quem morreu, morreu. Agora, precisa ver quem está se contaminando agora vai morrer. Espero que não, mas uma pequena parte disso morre daqui a 15, 20 dias. Então, os dados precisam ser pensados devagar, com calma. O que não dá é para... o Estado está... Olhar aquele mapa do Brasil que você mostrou, Edmond, e dizer, olha, nós estamos amarelo, podemos abrir. De jeito nenhum. São José está pior? Está pior. Mas talvez onde começou lá na Urbanova já não esteja tão ruim.
Então, olha, a gente precisa olhar com calma e não adianta achar. Eu não sei a solução. Se o Miguel falar, se você falar que tem a solução, ninguém tem. Nós temos que aprender juntos, né? Estamos juntos e temos que aprender juntos. Ninguém sabe tudo, não. Você que nos assistiu, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos ficando por aqui, mas você pode conferir os nossos trabalhos, toda a programação do Brasil Consciência pelo YouTube. Você que também quiser conhecer os programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você também na tela nesse momento. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Nós fizemos hoje essa primeira experiência de fazer ao vivo e a gente espera poder repetir nas próximas semanas. Obrigado ao Miguel, obrigado ao Solon, um abraço para vocês, obrigado pela companhia de todo mundo que assistiu. Tchau, gente!